Vamos lá, vamos começar. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. No tema de hoje, na webinar de hoje, pessoal, nós vamos discutir sobre o tema resíduos sólidos, tá? Iremos discutir a gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos aqui no Brasil, a partir de uma experiência bastante exitosa, né, do grupo de resíduos sólidos da Universidade Federal do Pernambuco. Esse grupo é coordenado, né, pelo professor, né, Fernando Jucá, a quem eu vou apresentar a ele em breve, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que estão aqui nos assistindo, internauta, que nos acompanha nessa tarefa que é popularizar a ciência e o conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, tá? Eu vou me apresentar, meu nome é Salomão Medeiros, eu sou pesquisador na área de recursos hídricos e atualmente, né, eu desenvolvo minhas atividades de pesquisa no Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba. Queria convidar vocês e informar que a missão desse canal é popularizar a ciência e o conhecimento. Aqui nós informamos a sociedade dos avanços científicos e tecnológicos nas áreas de recursos hídricos, saneamento e irrigação. Também buscamos apresentar experiências exitosas, aproximar interesse, conectar pessoas e também estimular o debate crítico, construtivo e reflexivo. Então, para vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. O nosso canal realiza 2 eventos semanais, um nas terças, né, às 19 horas, e o outro na sexta, às 15 horas, tá bom? Então, sem mais delongas, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, né, o convite, né, de ter aceito o convite, o professor, né, é o José Fernando Tomé Jucá, né, conhecido também como Fernando Jucá. Para o Fernando Jucá, para quem não conhece ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em Geotecnia pela Universidade Politécnica de Madrid, Espanha, tá? Tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor titular da Universidade Federal do Pernambuco, é coordenador do grupo de pesquisa em resíduos sólidos, tá? E também é presidente da Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia do Estado de Pernambuco. Então, Fernando, eu gostaria mais uma vez de te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouco, né, da ciência que você faz aí na universidade. E seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Salomão. Muito obrigado, Salomão. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu não conhecia essa iniciativa, desse trabalho que vocês fazem aí no Polo de Inovação aí do Instituto Federal aí da Paraíba, né? E estou impressionado que essa questão aí da popularização da ciência, né, começou lá atrás, há vários anos, quando começaram as Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Física, de Química, né? E esse é um assunto muito relevante, é você incentivar as pessoas, certo, a conhecer a ciência e, muito mais do que isso, através dela, desenvolver tecnologias e inovação. Então, é um momento assim muito feliz da gente e, na hora H, eu realmente
vou falar um pouquinho sobre resíduos sólidos urbanos, popularmente conhecido como lixo, e o que a gente faz na área de pesquisa nesse assunto, tá? O nosso grupo aqui em Recife chama Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE, e nele fazem parte 30 pessoas das mais variadas formações. A gente tem biólogo, a gente tem químico, a gente tem engenheiro civil, engenheiro ambiental. A gente tem pessoas de várias áreas que, somadas, dão um conhecimento, inclusive assistente social, certo? O pessoal de geografia, o pessoal que trabalha com história. Então, na verdade, é um grupo bastante heterogêneo, e acho que por isso mesmo entra bioquímicos. Por conta disso, eu acredito que a gente tem assim uma velocidade maior em desvendar a ciência e torná-la útil para as pessoas. Então, eu queria trazer aqui para vocês um assunto hoje que é gestão sustentável. Esse é um assunto na área de resíduos, claro. Esse é um assunto que a gente já está vivenciando há algum tempo. O mundo tem tido transformações muito relevantes. A tecnologia ela tem sido apropriada de uma forma até bem razoável pelo setor de resíduos. A gente teve recentemente um projeto até grande, financiado pelo BNDES. E esse projeto permitiu que a gente amadurecesse muito essa questão da ciência e tecnologia aplicada ao setor de resíduos, porque a gente coordenou um grupo de 64 consultores nacionais e internacionais. Então, foi muito debate, muitos fóruns, muita reunião, isso pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente terminou aprendendo algumas coisas. Hoje, esse material todo está disponível no site do GRS, no final eu mostro para vocês, mas eu queria falar um pouco sobre como fazer a gestão de uma forma sustentável no setor de resíduos. Então, eu queria disponibilizar aqui uma apresentação que eu fiz. Algumas coisas eu vou passar bem rapidamente, outras coisas a gente pode parar para conversar um pouco e discutir algum detalhe, mas a ideia é que, no fim, vocês possam nos brindar com o conhecimento de vocês, com a experiência de vocês, com as dúvidas que vocês tenham, questões e complementações, tá? Que, porventura, possam existir. Eu suponho que vocês estejam olhando aí a tela inteira, e vamos adiante, tá? Eu queria... Esse tema é um tema muito caro para mim, mas ele tem sido mais caro ainda depois que a gente teve essa pandemia. Essa pandemia, ela simplesmente acelerou tudo. Acelerou as coisas boas, as coisas ruins, acelerou várias iniciativas da sociedade que tinham um período mais longo para serem implementadas, e as coisas saíram correndo. A gente diz que tudo cresceu de uma forma exponencial. Então, a digitalização, essas tecnologias disruptivas, a parte de desmonetização, a democratização também, tudo tem evoluído de uma forma acelerada. Ninguém mais segura ninguém, e é uma coisa assim até cansativo da gente estar falando, e todo mundo está falando nisso, mas ninguém toma providência, né? Com isso, com essa digitalização do mundo, certo? Houve uma explosão de dados. A explosão de dados é tamanha que nós não damos conta das matérias que tem para passar para os alunos não dão conta das matérias que tem para estudar. As imagens chegam a galope via satélite, os drones
passam a intervir diretamente na vida da gente, é uma coisa muito impressionante. Só se fala em carros autônomos, certo? Em visualização em óculos, que você vê imagem 3D, tá certo? Então, o mundo está mudando, tá certo? No setor de resíduos, por exemplo, em aterro sanitário, a gente tem usado o drone para tudo, desde fazer a topografia de um aterro sanitário, até mesmo identificar áreas que estão com maior atividade microbiana, gerando uma maior biodegradação dos resíduos, biogás e energia, consequentemente. Então, simplesmente um drone equipado com uma câmera termosensorial, ela permite você identificar áreas de maior temperatura no aterro e você saber onde é que tem mais atividade microbiana, mais biodegradação e mais gás. Mas essa desmaterialização, antigamente a gente tinha realmente uma parafernália de equipamentos para som, para imagem, fotografias, filmagem. Olha, era uma loucura, né? Eu acho que a gente, para andar, precisava andar com um container nas costas, né? E hoje em dia a gente anda com um simples celular no bolso e dá conta de tudo isso que está aqui. Será que isso é muito bom? Será que isso mudou mesmo? Eu tenho para mim que não tem volta, que as coisas da forma que estão evoluindo vão continuar evoluindo de uma forma impressionante. E no setor de resíduos, o que é que está acontecendo? O mundo está mudando. O mundo só fala em carbono zero. Ó. Nossa Senhora, que carbono é esse? A gente está falando de emissões de gases, de gás carbônico, que é o chamado CO2, né? Dióxido de carbono. A gente tem levantamentos bem atuais de emissões de gases de efeito estufa. Olha, que saiu agora, em março de 2021, um relatório feito pelo SEG, que é a secretaria, um sistema de estimativa de emissões de gases. Uma cidade feito, vamos botar aqui, Recife, 1 milhão de toneladas de CO2 por ano. 1 milhão de toneladas de CO2. Gente, isso é muita coisa, certo? João Pessoa é tão pura que nem está aqui, né? Eu acho que João Pessoa está bem, apareceu aqui, ó, 429, menos da metade, certo? Que bom para João Pessoa, né? Então, na prática, só para dar exemplos assim, mas a gente tem, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que é em torno aí de 5,5 milhões de toneladas por ano de emissões. Então, isso são números muito fortes para quem quer um mundo mais limpo. A Sociedade Internacional de Resíduos Sólidos, a ISSOA, ela só fala a linguagem, é só essa. Esse evento aqui vai ser agora, em outubro, para o mês, na direção do verde. Não existe um planeta B. O que queremos é um planeta mais limpo e tal. E os objetivos do milênio, nada menos do que 6 dos objetivos estão ligados ao setor de resíduos, que é o saúde e bem-estar, água potável, saneamento, produção responsável, consumo responsável, energia limpa, ação contra a mudança global do clima, cidades sustentáveis. Então, o mundo está nessa direção de uma economia circular que substitui uma economia linear. Então, antigamente, a gente extraía recursos naturais, produzia vários produtos e depois descartava. Hoje em dia, a economia circular tenta preservar essa matéria-prima, tenta dar um uso mais contínuo para os produtos e, portanto, a gente quer que circule essa economia e não haja desperdício de matéria-prima, nem muito menos de recursos naturais. Essa economia circular, na Europa, já se discute
a economia circular nos plásticos. Está todo mundo apavorado com essa história dos plásticos no oceano e, naturalmente, que isso tem todo sentido. Com a chegada do Biden nos Estados Unidos, houve aí um implemento grande na questão da política internacional do clima, coisa que o presidente anterior, né, ele era frontalmente contrário, tá certo? E só pela chegada de Biden, o mercado de carbono a nível mundial saiu de 5,46 dólares em 2017 e passou agora em 2021, em março de 2021, para 28 dólares a tonelada de CO2 reduzida, ou seja, não emitida. Então, os países estão lutando para reduzir a taxa de emissões de carbono em pelo menos 50%, 52%, certo? Comparados ao ano de 2005. Então, essa é uma luta muito importante que não só os Estados Unidos, mas a Europa também, está todo mundo atrás disso. No governo Biden, certo? Ele está aplicando e triplicando recursos na área de ciência, pasmem. Enquanto o Brasil praticamente cancela todos os seus programas de ciência e tecnologia, com repercussões muito violentas no CNPq, na CAPES, na FINEP, os Estados Unidos praticamente triplica. Hoje eles têm aqui, em 60 era 2% do PIB era investido em ciência e tecnologia, hoje chega quase a 3% os valores que os Estados Unidos aplica na infraestrutura de pesquisa, na área de ciência. Então, esse é um número que realmente apaixona a gente, que deseja tanto desenvolver a área de ciência no Brasil. Repare como são as coisas, né? Essa pandemia, além de promover valorização da questão dos gases de efeito estufa, né? Isso é um relatório que está disponível na internet, tá? Mas repara como são as coisas. A Universidade de Berkeley criou do programa de graduação uma espécie assim de consulta à distância. Hoje os estudantes da Universidade de Berkeley mandam para a gente os relatórios de conclusão de curso, TCC, que a gente chama aqui, tá? E nesses TCC, nós, professores do mundo inteiro, nós damos parecer. E repare que os assuntos são os de maior interesse. Aterros como bioreatores, uma visão assim, uma overview, né? Geração de gás em aterros, coleta e geração de gás em aterro, verticalização de aterros. Quer dizer, isso aqui são alunos da graduação da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que nos mandam trabalhos de conclusão de curso para a gente dar um parecer. E parecer muito objetivo, uma página de papel. Isso é o governo alemão que aumentou suas metas climáticas. Isso é aqui em Pernambuco, reunião do Fórum Pernambucano de Mudança do Clima, a gente está trabalhando muito nisso, tá? A questão da sustentabilidade nos congressos da ABES, do congresso da Sardinha. Então, todos esses congressos, há uma preocupação muito grande com biogás e energia, fontes de energia renovável. Então, repare que a gente está, a Big Data, análise na mineração, na tecnologia de mineração, para suportar a inteligência artificial e internet das coisas, sensores, etc., na área de resíduos, gente. Então, repara que o mundo mudou de vez, né? A meta da Alemanha é reduzir 65%. Vocês lembram que os Estados Unidos era 50%, né? A Alemanha é 65% até 2030 e carbono zero até 2045. Então,
esse mundo é um mundo novo, é um mundo diferente do que a gente está acostumado, né? E isso aconteceu por causa dessa cúpula, o Acordo de Paris, certo? Que deu início, né, à questão da temperatura da Terra, a questão de manter abaixo dos 2 graus, continuar a limitar os esforços para o aumento de temperatura ser no máximo 1,5 grau, certo? E as metas do Brasil para 2025, que é daqui a 4 anos, era reduzir 37%. Para 2030, era reduzir 43% das emissões. E realmente a gente só tem aumentado as emissões. Então, o Brasil vai mal de metas e para a gente reduzir emissões, aí eu já começo a falar em gestão de resíduos. A gente precisa não gerar resíduos, reutilizar, reciclar, fazer recuperação energética. Então, nessa direção daqui, a gente só aumenta as emissões. E na direção contrária, a gente reduz emissões. Então, esse é o nosso dever de casa. A gente tem que trabalhar nessa direção. Na economia circular, que eu falei antes, certo? Na hora que a gente anda na prevenção, reuso, reciclagem, recuperação, a gente está intensificando geração de emprego, que a gente hoje é um país dos desempregados, né? Vocês sabem disso, né? O Brasil inteiro tem taxa de desemprego muito grandes, notadamente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, excluindo Brasília, acima de 30%, tá certo? Aqui no estado a gente está beirando os 40%, tá certo? Então, isso é um número muito alto e a gestão de resíduos precisa olhar, sim, para a intensidade de emprego. Essa é a palavra. E também olhar para a mitigação das alterações climáticas, reduzindo emissões. Então, olha, gente, que o desafio não é pequeno. A gente tem que se preocupar com dinheiro, tem que se preocupar com gerar emprego, tem que se preocupar com mudanças climáticas com base na redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, isso é a gestão moderna, isso é a gestão atual, é a gestão que é necessária para a gente enfrentar os tempos atuais. As fases de implementação de resíduos, de um programa de resíduos sólidos urbanos e seu impacto no clima, começa por promover uma adequada adequação dos rejeitos em aterro sanitário. Você colocar os rejeitos, que é aquilo que não serve mais para nada em aterro sanitário, é muito importante. E também promover uma centralização da captação do gás para queima ou para aproveitamento energético do biogás. Tá certo? Isso é a fase 1, é o mínimo que a gente tem, um aterro. Tá? Depois, na fase 2, fazer reciclagem, reaproveitamento, reciclagem dos resíduos recicláveis secos, reduzindo a quantidade de materiais de baixa densidade, que são os materiais secos, que são encaminhados ao aterro. Então, a gente vai desviar os resíduos recicláveis dos aterros e não aterrar. Por exemplo, alguns aterros recebem PET a R$ 60 a tonelada, quando o preço de mercado do PET aqui na região metropolitana é em torno de R$ 1.400 a tonelada. Então, gente, pelo amor de Deus, eu não posso aterrar um material que tem um mercado de R$ 1.400 a tonelada, eu não posso aterrar ele a R$ 60 a tonelada. Seria uma loucura de minha parte. Depois, promover a reciclagem da fração orgânica dos resíduos por meio de uma coleta diferenciada de orgânicos. Essa coleta diferenciada é a chave de tudo, quase. Por quê? Quando você separa o orgânico do seco, você tem um seco de melhor qualidade. E aí você é capaz de ter uma maior eficiência no aproveitamento, tanto do seco como dos... Mas as prefeituras teimam em fazer coleta
misturada, ou coleta não seletiva, ou coleta, vamos dizer assim, comum, como a gente chama. Por último, promover a recuperação energética dos rejeitos em escala industrial, coprocessamento para geração de energia elétrica, etc. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas coisas já já. Gestão sustentável, a gente pensa que essa coisa é nova, né? Mas a gestão sustentável é uma coisa bem antiga. Repare que um relatório, existe até algumas coisas antes disso, mas em 1980 já existia um relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente que falava na estratégia da conservação do mundo, tá? Então, a sustentabilidade, ela está ligada à preservação de recursos produtivos e à autorregulação do consumo desses recursos, eliminando o crescimento puramente econômico obtido a custo de elevadas externalidades negativas, sociais e ambientais. Essa é uma definição que a própria ONU deu, mas o fato é que a gestão sustentável, agora, mais do que nunca, ela pegou. Todo mundo só fala nisso e só está praticando isso. Tanto é assim que o Ministério Público está promovendo termo de ajustamento de conduta para a pessoa fazer gestão sustentável. Os órgãos ambientais, certo? Eles estão condicionando a emissão de licenças de novos aterros e a renovação a uma redução dessa emissão, certo? Por exemplo, você tem que planejar quanto de resíduos seco você vai desviar do aterro para unidades de reciclagem. No primeiro ano, tantos por cento, depois de 5 anos, tantos por cento. Os bancos, tanto os privados como os públicos, só falam em economia verde, economia de baixo carbono. Os bancos públicos limitam a contratação de linhas de financiamento a essa gestão sustentável e a gente tem, sim, um arcabouço legal, que é a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Os planos de gestão integrada, que, quando bem feitos, ajudam bastante a pessoas fazer bem uma gestão sustentável. As metas da políticas praticamente não foram atendidas, certo? Estava previsto até 2014, 2015 várias coisas, e várias dessas coisas não ocorreram. Então, é uma pena que isso seja assim. Por exemplo, a gente tinha previsto até 2015 20% de reciclagem. A gente não conseguiu nem 2%, tá certo? De desviar dos aterros secos e úmidos, em torno aí de 20%, que corresponde a quase isso, certo? E a gente conseguiu 1%. Lixões, a gente não conseguiu encerrar todos, ainda tem 40% de lixões no país. Então, estamos bem mal, certo? De todo jeito, os resíduos continuam aumentando. Em 2010, a gente tinha uma geração de 348 quilohabitantes ano, agora a gente tem 380. A região que mais gera resíduos é a região sudeste, depois a centro-oeste, depois o nordeste. Depois vem o norte e depois o sul, a última. Então, essa é a geração per capita atualmente, certo? E aqui é por estado. A Paraíba está aqui, ó. A Paraíba gera por ano 1 milhão e quase 1.300.000 toneladas de resíduo por ano. É muito lixo mesmo, gente. É impressionante. A coleta seletiva chega a dar vexame, né? João Pessoa aqui não está apontando coleta seletiva. Isso aqui foi no período de pandemia, que houve paralisação de vários serviços, inclusive em João Pessoa, parou 100% no período da pandemia, a coleta seletiva. Mas isso, eu suponho que já voltou
a atividade. Em algumas outras cidades permaneceu aí bem pouquinho, 15% e tal, mas várias cidades do Brasil parou completamente a coleta seletiva. De todo jeito, os municípios que têm iniciativas em coleta seletiva estão aumentando, mas essas iniciativas são muito localizadas e é quase assim, tipo educacional, ela não dá escala. Em termos de escala, a gente não separa nem sequer 5% dos resíduos que a gente tem. A grande maioria vai para aterros, lixões ou os chamados aterros controlados. Repare que no norte, na minha opinião, aterro controlado e lixão é a mesma coisa. A gente tem praticamente 70%, 65% de lixão e de aterro controlado. E tem apenas 35% de aterro sanitário. No Nordeste é a mesma coisa, um em cima do outro. 35% de lixo de aterro sanitário e os demais resíduos vão todos para lixões. Lixões e aterro controlado é a mesma coisa. Repare como é invertido no Sudeste. No Sudeste, a gente tem aqui 27% de lixões e aterros controlados e tem 72% de aterros sanitários. E no Sul, mesma coisa do Sudeste. Então, não é por acaso que esse mapa aparece tudo verde aqui embaixo, na região Sudeste e na região Sul, e nesse mesmo mapa aparece tudo vermelho na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cada pedacinho desse é um município. Vocês lembram? Nós temos 5.570 municípios, certo? E realmente é um vexame o que a gente vive nesse país. Por um lado, eu digo sempre para meus alunos, gente, isso que eu digo não é para ninguém ficar triste, não, é para vocês criarem coragem, trabalharem, porque tem muita coisa para ser feita no Brasil. Aqui são os 5.570 municípios que eu falava, aqui são os 60% de aterros com lixões, ou aterro controlado, e os 40%, a média brasileira, de aterros sanitários, que são 2.239 municípios contra 3.331 municípios em condições inadequadas, ok? Investimento no Norte e Nordeste, a gente investe pouco, certo? No Centro-Oeste, menos ainda. No Nordeste, por exemplo, a gente aplica R$ 105 por habitante ano no setor de resíduos. É muito pouco, gente. No Sudeste, é em torno de 156. E na região Sul, apesar de ser em torno aí de R$ 100, as condições são completamente diferentes. Isso é devido ao modelo de gestão. Alguns empregos diretos gerados no setor de resíduos, no total do Brasil, a gente tem 350 mil empregos. Esses números são muito baixos, porque a grande maioria das soluções tecnológicas são em aterro sanitário quando elas existem. E o aterro sanitário demanda muito pouca mão de obra. Então, é por isso que a gente tem tão pouco emprego para uma quantidade de... O Brasil, gente, é o 8º produtor de resíduos do mundo. É uma coisa muito impressionante. Se a gente falar em cobrança de taxa de limpeza urbana, cobrança de tarifa, a gente tem que, no Nordeste, que está tudo vermelho, é praticamente sem cobrança. Não existe cobrança do serviço de limpeza urbana. No Sul e Sudeste, inclusive alguma coisa boa aqui no Centro-Oeste, tem cobrança sim. E esses brancos aqui não informaram porque é tudo vermelho. Mas
colocou-se aí que não informaram. Repare que os valores da destinação final médio do Nordeste está em torno aí de R$ 72, tá? No Sul, isso está em torno de 112 e no Sudeste, R$ 92. Então, os preços diferem um pouco de região para região. Quais são os nossos desafios? Conhecer as propriedades dos resíduos, conhecer e divulgar o mercado de recicláveis e energia, capacitar as organizações sociais de catadores, as cooperativas, as associações, etc. Ter custos reais de tratamento, porque as pessoas manipulam com esses custos. Existe um ambiente de corrupção bastante ampliado nessa área. Os consórcios municipais são necessários, porque ninguém tem uma solução para cada município. Imagina se um país de 5.570 municípios vai ter 5.570 aterros sanitários. Seria até uma piada, né? Gerar receita proveniente de políticas públicas, vou dar exemplo disso. Parcerias público-privada, e eu, inclusive, incluo aqui na parceria público-privada a academia. A academia é fundamental que esteja aqui, porque os cientistas ajudam a que essa parceria público-privada tenha uma maior resolução, uma maior solução dos problemas. Informação disponível de fácil acesso, formação de recursos humanos e transparência na gestão. Esses são grandes desafios, gente. Os resíduos, tem gente que não sabe que resíduo gera. Não sabe, olha, me escolher a quantidade de resíduo que você gera aí. Rapaz, aqui é mais ou menos 100 toneladas por dia. Mas é mais o quê? É mais matéria orgânica, é mais resíduo seco, é mais garrafa, é lata, é o quê? Não sei não, é tudo lixo, é tudo igual. Então, essa coisa de é tudo igual é que atrapalha tudo. Porque o lixo tem muitas propriedades. Tem a biodegradação, tem o poder calorífico, tem a composição, tem a reatividade, tem uma análise de ciclo de vida de cada um dos materiais que aqui estão, tem umidade, tem inflamabilidade, bom, tem um monte de coisa aí. E, minimamente, a gente tem que separar os resíduos como os recicláveis, que são os resíduos secos, os orgânicos, que são os resíduos úmidos, e os rejeitos, que não servem para nada, o próprio nome está dizendo. Tá? A gente fez um trabalho na capital do Piauí, Teresina, onde aqui, em cada rota de coleta da cidade, classe baixa, classe média e classe alta, nós separamos o que era verde, os orgânicos, o que era azul, os recicláveis, e o que era vermelho, os rejeitos. Olha que tem rotas de coleta que tem muito pouco rejeito, muito material reciclável e muita matéria orgânica. São rotas promissoras. Então, fazer isso nas cidades é uma obrigação, gente. Tá certo? Então, é normal que a gente procure conhecer os resíduos com base, inclusive, na vida, na socioeconomia de cada local de coleta. Aqui a gente observa valores até parecidos, porque as rotas de coleta não são por bairro, certo? E há um pouco de misturada entre classe média e classe alta numa mesma rota de coleta. Na cidade de Teresina, isso é uma coisa bastante interessante. Vocês vão ver que em outras cidades isso é diferente. Isso é um mercado de materiais recicláveis, isso é um mercado de energia. O mercado, o nome está dizendo, você tem que ter preço, tem que ter quantidade. Então, o mercado é fundamental. Aqui está o mercado de alumínio, a faixa de preço. Olha a latinha de alumínio aqui, como é caro, R$ 3.500 a tonelada. A média, 3.350, aqui está por quilo,
se multiplicar por 1.000, está em tonelada. Olha o PET aqui, ó, chega a R$2, R$2.000 por tonelada, e nego aterrando o PET por R$60. Isso é um absurdo, gente. Então, os preços de materiais são conhecidos, os preços de matéria orgânica, olha o composto orgânico, está do mesmo preço do PET, cara. Depende do mercado, tem lugar que é 2, tem lugar que é 4 por quilo, tá? Então, o que eu quero dizer é que em cada local a gente tem que ter o conhecimento dos materiais, a composição dos resíduos e o mercado local. Mercado de quê? De materiais e de energia. Está aqui, ó, o material biogás, quanto custa, CDR, quanto custa. Então, isso é uma obrigação mínima. Isso é uma média nacional. Essa média nacional se aproxima bem com essa média que eu fiz aqui da região da gente, tá certo? E a gente tem uns preços aí que variam bastante de local para local, mas como média é bem razoável. E aqui eu coloquei, gente, as empresas que compram materiais, as empresas que compram material reciclável, as empresas que compram energia, que compram biogás. Gente, são muitas e cada dia mais, tá certo? A Ambev não pode viver sem o vidro que ela vai atrás para poder gerar novas fábricas de vidro. A própria a BCP de cimento Portland está comprando CDR, combustível derivado de resíduo, tá certo? A Owens, Illinois, é que comprou a Cívia aqui da gente, que compra o caco de vidro, que produz o vidro e vende para as fábricas de carro, para a construção civil. E assim vai a Gerdau, materiais metálicos, a biogás para gerar energia, metano. Bom, gente, o sempre compromisso empresarial para a reciclagem. Aqui, polímeros, essa MG, a Frompet, que compra PET a R$1.400 a tonelada. Então, é uma loucura. Esse mercado é um mercado gigantesco. Nesse sentido, já do biogás, repare que a gente aqui na SEASA aqui de Pernambuco, a gente fez um biodigestor simples que pega os resíduos da SEASA que antes ia para o aterro sanitário e eu pagava o transporte e eu pagava o tratamento dele no aterro, e agora esse resíduo que é totalmente orgânico gera biogás, está aqui o gás gerado, tá certo? E gera energia para a própria SEASA aqui de Pernambuco. Existem as composteiras, aqui a gente tem também um composto, um digestato desse biodigestor. Aqui nas composteiras de Juazeiro, a gente tem aqui composto orgânico, a gente tem as composteiras familiares, a gente tem a unidade de biodegradação da usina do Caju. Hoje a gente já tem carros movidos a biometano, caminhões movidos a biometano, ônibus movidos a biometano. Os aterros sanitários, esse é de João Pessoa, em homenagem aí à Paraíba, ele tem geração de energia elétrica aqui, a partir do gás gerado no aterro aqui de João Pessoa, certo? E essa energia elétrica é colocada na rede, tanto da central de tratamento, como também da rede de energia elétrica da Companhia de Eletricidade de João Pessoa. Uma coisa que tem acontecido agora é os aterros estão criando unidade de separação de resíduos para reciclar. Os aterros começaram, e as empresas começaram a pensar que não devem aterrar tudo, que tem materiais de alto valor de mercado. Mas ainda falando de gás e de energia, esse aterro Bandeirantes, em São Paulo, tem uma rede de captação de biogás. Esse aterro já foi encerrado, mas continua gerando gás e energia. Isso é a unidade de produção de energia elétrica. Ele tem uma potência instalada de 22 megawatts e atende a 350 mil famílias no estado de São Paulo.
Isso é uma unidade de captação e purificação de biometano do aterro de Calcaia, no Ceará. Ele produz uma quantidade gigantesca de biometano e esse biometano é entregue, ele é captado aqui, olha, está aqui os valores aqui de metano, 56%, depois ele é purificado e ao purificar o biogás bruto em metano puro, você pode atender a rede de gás, no caso aqui a Ceará Gás, certo? E a rede de gás abastece o mercado veicular, abastece o mercado industrial, o shopping center, a indústria, de uma forma geral, e o mercado residencial. Então, eu hoje sou defensor da purificação do gás, porque o preço do combustível no Brasil para movimentar a frota está muito cara, porque está baseado num combustível que está dolarizado pela economia que o país veiculou, e a gente está pagando R$ 6 a R$ 7 pelo litro de gasolina. Então, naturalmente que o diesel é um pouquinho mais barato, mas não é muito mais barato, e o álcool também é um pouquinho mais barato, mas não é muito mais barato. Como é que a gente escolhe, já entrando aqui na reta final, uma tecnologia para tratamento de resíduos? Então, todo mundo fala demais. Aqui tem os resíduos sendo gerados, os ecopontos, ecocentro, estação de transferência. Aqui tem uma unidade de triagem, tem a valorização física, que é o vidro, papel, papelão, embalagens, madeira, pneu. Tem a valorização biológica, que é a compostagem, que é a digestão anaeróbia, e gera um composto, ou gera energia elétrica, como falamos. Aqui vai para a indústria recicladora, o papel, papelão, vidro, etc. E ainda tem a valorização energética, que é através da queima, incineração, do biogás, que tem aqui a energia calorífica ou energia elétrica, certo? Então, o que não servir para nada disso, aí deveria ir para o aterro sanitário. Então, basicamente, esse seria o modelo ideal. Mas o que aparece para um gestor público, olha, essa figura é muito interessante. O cara chega para o gestor público, seu prefeito, o que é que o senhor quer fazer com o seu lixo? O senhor quer incinerar? O senhor quer compostar? O senhor quer fazer uma coleta não diferenciada? Quer botar tudo no aterro? Bora fazer uma estação de transbordo, etc. O prefeito olha para isso, coitado. Ele não tem noção do que eu estou falando, bicho, porque realmente é difícil. Aí veja o que é que eu faço. Primeiro, vamos organizar a casa. Se você faz uma coleta diferenciada, uma coleta seletiva de secos, uma coleta seletiva de material úmido, de orgânicos, certo? Aí sim, de orgânicos, você tem compostagem, tem digestão anaeróbica, ok. Na coleta diferenciada ou coleta seletiva de secos, aí você tem reciclagem. Aí começou a ter lógica, tá certo? Se você não faz coleta diferenciada, cara, não inventa, não vai rolar muita coisa, não. Vai rolar pouquíssima coisa. A coleta não diferenciada, para que eu faça alguma coisa com ela, eu tenho que ter uma central de triagem. Então, o povo separa em casa, o caminhão de lixo coleta e junta, vê que loucura. O caminhão junta tudo, aí eu venho aqui, separo. O que eu separo e que tiver mercado, eu mando para reciclagem. O que não tiver mercado, eu posso queimar. E o que não tiver nem, eu mando para o aterro sanitário. Pronto. O que acontece é que 99% vai para aterro sanitário. Por quê? Porque eu fiz uma coleta não diferenciada. É assim de simples. Eu posso colocar a quantidade disso. Quanto eu queria botar em coleta diferenciada? Vou botar 10 toneladas, vou botar 30, vou botar 100 para reciclagem. E assim eu vou botando números, certo? Então eu defino números de quantas toneladas eu quero,
E aí eu começo a raciocinar melhor como fazer um modelo de gestão com base em rotas tecnológicas de tratamento, onde começa a ter um pouco de lógica, tá certo? Posso tirar a incineração, que eu não gosto, certo? Posso tirar a digestão anaeróbica, que eu não gosto, eu gosto de coisas simples, a compostagem, a reciclagem, uma central de triagem, por aí vai. E aí eu posso localizar isso em diferentes pontos do município. A unidade de compostagem vai ficar aqui no município, a unidade de triagem ali, um incinerador aqui, um aterro sanitário acolá, e aí eu começo a raciocinar melhor. De todo jeito, a gente tem que saber que os aspectos da sustentabilidade são os aspectos econômicos, sociais e ambientais, certo? E existe interseção entre o econômico, o social e o ambiental. Mas eu queria aqui considerar apenas os econômicos em termos de custo de operação, infraestrutura, os ambientais, emissões de gases de efeito estufa, e os sociais, empregos gerados. Rapidamente, um exemplo que a gente trabalhou no Distrito Federal por contrato da Unesco com a DASA de Brasília, e a gente tinha aqui uma rota tecnológica que era a coleta dessas regiões administrativas, que, bem dizer, são bairros. Isso é uma rota de coleta 1C. Coletava, mandava para uma usina, tinha um dado de triagem, separava os resíduos, os recicláveis iam para o mercado e assim ia. Qual era o valor disso? R$ 209 a rota inteira. Custo da coleta, 82, custo do tratamento, 56, custo do transporte, 24, custo da destinação final, que era um aterro sanitário, 46. E aí sim, eu posso escolher um custo de rota sem triagem e com triagem. Com triagem, a separação dos resíduos. Sem triagem, mas olha, com triagem eu tinha geração de recicláveis, geração de emprego e renda, que apesar dessa diferença, valia a pena investir. Para isso, eu tive que fazer a composição de cada bairro, de cada distrito, região administrativa de Brasília, está aqui Asa Norte, Asa Sul, Águas Claras, e a composição do lixo de cada um. Plástico, mole, papel, vidro, PET, rejeita, está tudo aí, certo? E eu tinha também o que era reciclável, repara, isso aqui da coleta seletiva, que chega a 12% em Brasília. Na Asa Sul, grande quantidade reciclável, certo? E aqui, por exemplo, Riacho Fundo, pouca quantidade de reciclável. Então, dessa forma, eu enxergo as quantidades e a tipologia dos resíduos, se tem reciclável. Então, eu posso escolher regiões da cidade que podem ter um programa de coleta seletiva. Eu sei o preço de mercado, eu sei a quantidade mês, eu tenho o preço de cada coleta e eu tenho aqui a geração de receita por mês. R$ 588 mil por mês, só essa rota aqui do plano piloto, tá certo? Dessa região aqui, do plano piloto da Asa Sul, tá certo? Então, só para dar um exemplo do que é gerar um estudo que permita tirar proveito financeiro disso. Os aspectos ambientais são emissões. Cada material tem uma emissão diferente. E isso é uma coisa que todo mundo pode conhecer, isso está na literatura, isso está em todo canto. A reciclagem e a compostagem reduzem emissões, menos 3 mil, menos 8 mil, menos 18 mil que chega aqui. Então, aqui está a média do que quanto reduz as emissões, certo? E está aqui alguns números que a gente trabalha, expectativa de redução de gases de efeito estufa, aterro com flare, aterro com aproveitamento energético. Então, tudo isso a gente pode ter como fator de redução de emissões. E dessa forma, eu tenho a quantificação naquela mesma rota de quanto eu gero de emissões, certo? Fazendo
o aproveitamento dos resíduos, reciclando, etc., ou não fazendo. Fazendo, eu reduzo muito mais do que não fazendo, claro. E aqui está a comparação. Emissões de gases de efeito estufa com tratamento, que é muito menor, e sem tratamento, está aqui as emissões do gás de efeito estufa. Então, não tem por que a gente não considerar. Em termos de desemprego, né, a gente estava falando aqui, em 2020, o desemprego beirava a média brasileira, 17%. E no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em torno de 30%. Isso cresceu muito e a gente aqui no estado já beira os 40%. Tá? Repare que aqui em Pernambuco era em 2020 bem pouquinho, repara como aumentou. Aqui era em torno de 20%, tá? Agora está em torno de 30%. Um detalhe legal é isso aqui. Repare que uma coleta, na coleta convencional, você gera 1,49 emprego para 1.000 toneladas de lixo. Uma triagem manual, você gera 232 empregos para 10.000 toneladas por ano de lixo. Um aterro sanitário é um emprego para 10.000 toneladas de resíduos por ano. Então, você repare que, em função do tipo de tratamento, certo? Incineração, 1 tonelada, um emprego para cada 10.000 toneladas. Aterro, um emprego para 10.000. Centro de triagem, 10. Triagem aqui é industrial, certo? Aqui, reuso de computadores. Então, tudo isso está quantificado, tem uma literatura, a quantidade de empregos que a gente gera, certo? Para determinadas atividades e escolhas tecnológicas. Com isso, a gente tem aqui total de emprego com rota sem triagem, está aqui, coleta 1,49 empregos, triagem 272 empregos, transporte e um aterro sanitário, um emprego para 10.000 toneladas. E com isso, na coleta seletiva é muito mais, certo? A gente gera muito mais emprego no programa de coleta seletiva e aí o custo a mais da coleta seletiva se dilui na geração de emprego e renda. E olha aqui, ó, com coleta seletiva, está aqui em cima, e sem coleta seletiva, é esse vexame aqui de baixo, coleta convencional, chega a dar pena, certo? A quantidade de emprego gerado sem coleta seletiva. Alguns exemplos aqui de gestão sustentável na região metropolitana. Aqui a gente distribui o ICMS socioambiental com os municípios que tratam bem os resíduos. No primeiro semestre de 2021, apenas no primeiro semestre, esse valor chegou a quase 40 milhões. Isso aqui foi em 2018, 40 milhões. Só Recife fatura 22 milhões de ICMS socioambiental, o que dá uma sustentação bem boa para Recife. Recife cobra 38% a mais do IPTU, certo? Como taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos. Então, Recife recebe essa TRSD, que é 38% do valor do IPTU, e recebe 22 milhões, mais do que 22 milhões, agora mais, porque era 2018 aqui, de ICMS socioambiental. Só aí são duas legislações que faz com que Recife gaste muito pouco de seus próprios recursos para ter um aterro sanitário, para ter um sistema eficiente de gestão. Isso aconteceu em Pernambuco inteiro. E hoje, dos 184 municípios que Pernambuco tem, 126, veja, dos 184, 126 municípios têm uma destinação final adequada, tá certo? Aqui tem um aterro sanitário, aqui tem outro. Tudo isso são consórcios para uso cooperativo de um mesmo aterro. A gente hoje tem cerca de 30 aterros, certo? E tem 126 municípios atendidos por aterro sanitário, o que é uma coisa, 68%, quase 70%, uma destinação adequada dos resíduos, o que é bem diferenciado em relação a outros estados. Isso é uma comparação de um bairro
de classe alta, Boa Viagem, Jaqueira, mas Boa Viagem é um destaque, que gera 1 quilo habitante dia de resíduos. Isso é um bairro de classe econômica menor, 0,34 quilo habitante por dia. Gente, as pessoas dizem que é tudo igual. Não, bota aí 0,7 que dá tudo certo. Pelo amor de Deus. Uma coleta num setor mais pobre da população é muito menor o per capita, é 1/3 do valor de Boa Viagem, pelo amor de Deus. Tá certo? A produção de resíduos em Boa Viagem é bem maior não, é praticamente igual. A renda, olha a renda de Boa Viagem, a renda média, vamos dizer, o órgão, o IBGE, que cadastrou isso aqui em 2010, certo? E o outro é 10% isso aqui. Repara, um é 523, outro é 5 mil. Renda média familiar. E aqui, a quantidade de domicílios, 3 mil domicílios, aqui 8 mil domicílios. Tá certo? População de 28 mil, 8 mil. Então, as cidades são bem diferentes. Isso é o bairro de Boa Viagem, acho que a maioria de vocês conhecem, certo? Todo esse estudo foi feito você adaptando o mapa de rota de coleta com o censo do IBGE, aquele censo domiciliar, tá certo? Então, a gente tem um casamento do censo com as rotas de coleta. E a composição gravimétrica de um determinado setor de Recife, repare que isso aqui é você ter detalhamento, porque o mercado de PET é R$ 1.400, o mercado de plástico mole é R$ 300. Então, como é que eu posso, numa composição gravimétrica, dizer plásticos? É ridículo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não serve para nada você classificar como plásticos. Por quê? Porque cada plástico tem um preço diferente no mercado. Os resíduos alimentares estão cada dia menos, certo? E os resíduos orgânicos como um todo não chegam a 40%, quando antes era 60%, 65%. Isso tem acontecido em todas as capitais do Nordeste. Isso é uma unidade de tratamento de triagem. Aqui está na CTR Igaraçu, que são 600 toneladas dia de separação. O pessoal aí está separando numa esteira mecânica. São 600 toneladas dia. Tem separadores de leitura óptica, tem separadores magnéticos. Aqui a gente separa todo tipo de plástico, o plástico filme, o plástico PET, o PVC, etc. O PVC é fundamental de sair do processo de fabricação de combustível derivado de resíduos, porque o PVC contamina. Grandes indústrias cimenteiras hoje só usam CDR, ao invés de usar o combustível fóssil, o coque do petróleo está sendo substituído pelo CDR de resíduos, que emite gases de efeito estufa numa quantidade muito menor e, portanto, muito mais vantajoso. Isso é uma fábrica de CDR, onde essa empresa, a CTR Igaraçu, vende para a fábrica de cimento Lafarge, que está em João Pessoa. Então, todo esse material é comercializado a 130, 140, 150 reais. E dessa mesma forma, a gente tem inúmeras fábricas de cimento no Brasil que estão começando a comprar CDR, combustível derivado de resíduos, ao invés de comprar o coque do petróleo, que é muito mais contaminante. Isso é uma outra unidade aqui em Pernambuco, é a unidade paulista, da I9, uma unidade que funciona também muito bem. Ela separa os resíduos, tem uma triagem totalmente mecanizada, com acabamento final manual. E olha só, gente, aqui já são os fardos para comercialização. Está aqui papel e papelão, está aqui o PET, certo? Então, veja, aqui é material de lata, de alumínio, latinha, latão, etc. Então, veja, isso é outra coisa, é outro mundo, tá? Isso aqui é uma unidade de transbordo. Os resíduos chegam aqui, caem aqui dentro
e aqui vão nesses containers completamente limpo para um aterro que fica distante, tá certo? Então, isso é uma unidade de transbordo e a gente chama de transbordo limpo, porque é um processo totalmente fechado e muito eficiente. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Não sei se vocês conseguiram aguentar até o fim. É provável que a maioria tenha ido embora. Quem não foi embora, podem pegar meu telefone, meu e-mail, a página aqui do grupo. Essa página, gente, tem muita informação, tem muito filmes de curta duração, que com certeza vocês vão gostar bastante. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço demais a atenção, tá certo? E estou à disposição. Meu companheiro Salomão, peço desculpa aí pelo tempo, certo? Mas você sabe que a gente termina se empolgando, né? Fernando, inspirador a sua palestra, tá? Então aqui a gente já tem uma série de perguntas aqui dos nossos colegas, tá? Então, eu vou pedir aqui que você pare um pouquinho a sua apresentação aqui, e eu queria passar aqui uma informação. Quando você estava fazendo sua apresentação, a gente fez aqui algumas enquetes, depois eu vou passar aqui o resultado aqui para que a gente possa adoçar o nosso debate, tá? E queria te mostrar aqui que a gente tem aqui uma representatividade bastante interessante, né, do Brasil. Então aqui, ó, nós temos colegas aqui do Acre, né, que está nos acompanhando. Seja bem-vindo aí o pessoal do Acre, tem o pessoal também de Alagoas, do Amazonas, pessoal da Bahia, que sempre nos prestigia. Também temos colegas aqui do Ceará. Nós temos aqui os colegas também de Brasília, que está acompanhando aqui. Os colegas de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, tá? Tem de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pessoal do Pará também, pessoal da Paraíba aqui nos acompanhando, tá? Também o pessoal aqui do Pernambuco, que sempre tem prestigiado aqui os nossos eventos, né? Sejam bem-vindos. Aqui o pessoal do Paraná, tá? Rio de Janeiro, pessoal do Rio Grande do Norte, de Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, praticamente, a gente tem uma representatividade aqui bem interessante, né, do nosso território nacional, tá? O pessoal ainda tem bastante gente ainda aqui. Nós temos aqui mais de 60 pessoas aqui nos acompanhando nesse momento, Fernando. Fernando, você iniciou sua apresentação mostrando, né, o avanço, digamos, tecnológico, em várias tecnologias disruptivas, né, como tudo está crescendo de forma exponencial. Antes de entrar nesse detalhe, né, das perguntas aqui, como é que está a nossa preparação para o lixo eletrônico? Veja só, a gente não falou de resíduos provenientes do setor eletroeletrônico, tá? É uma área que no Brasil anda devagar, mas de todo jeito está andando. Existem vários pesquisadores no Brasil. Tem uma amiga minha, Lúcia Xavier, que era aqui da Fundagem e agora está no Rio de Janeiro, naquele centro de tecnologia mineral, tá certo? Ela escreveu um livro importantíssimo sobre resíduos eletroeletrônicos. Eu tive a honra de participar aí com um capítulo nesse livro, mas é um assunto muito específico, entendeu, Salomão? E é um assunto que evolui na velocidade do mercado que ele tem. É um mercado muito próprio. Hoje, os resíduos eletroeletrônicos são muito mais para reuso do que para reciclagem em si, tá certo? Então, as pessoas desmontam um computador ou vários computadores e transformam ele em um computador, tá certo? Então, tem sido mais reuso daqueles materiais do que propriamente refazer, reindustrializar aquele computador. Então,
A gente teve também uma época que a gente trabalhou com o MIT. O MIT ele tem uma espécie de estudo da sequência dos materiais recicláveis, reaproveitáveis de computadores no Brasil. Então, o MIT financiou, a USP entrou nessa cooperação, a Fundagem aqui entrou também, e a gente participou junto com a Fundagem e com a USP. Eu terminei indo nos Estados Unidos, e o que é feito? Eles acompanham o lixo eletrônico dos Estados Unidos para onde vai. Primeiro vai para a Ásia, para ser, vamos dizer, retrabalhada, reindustrializada, certo? E depois vende para os países africanos e da América do Sul, tá certo? Esse é o caminho dos resíduos eletroeletrônicos a nível mundial, tá certo? A gente tem procurado no Brasil fugir dessa regra, criando polos, pequenos polos de aproveitamento de material eletroeletrônico. Aqui a gente tem um polo no Colégio São Luís, e é uma organização social que funciona lá dentro do Colégio São Luís, certo? Ficam 2 irmãos, certo? E eles têm pelo menos umas 50 pessoas trabalhando lá dentro, que é abrindo computadores e refazendo computadores para comunidades mais pobres. Mas é um trabalho de formiguinha, não tem escala, entendeu, Salomão? Eu acho que a gente não é uma área assim que eu trabalhe muito, não é uma área que eu acompanho, eu já escrevi capítulos, mas e que fiz essa cooperação com o MIT, com a USP, com a Fundagem, mas não é uma área que é escalável, é uma área que tem um mercado relativamente pequeno, mas é muito promissora, porque cada componente de um computador tem um custo muito alto. Então, você puder aproveitar isso, tem hora que vale muito a pena, tá? Ok. Obrigado, Fernando. Aqui, eu vou começar com as provocações aqui, certo? Das enquetes. Então, a gente perguntou aqui ao pessoal se no município, né, em que ele reside, né, o pessoal que está nos assistindo, possui coleta seletiva. Então, 52%, né, colocaram, né, que não, e 47% sim. Quando a gente vê teus resultados, né, os dados que foi mostrado para você, a gente vê que a gente ainda não está nesse nível ainda. Nós temos que avançar bastante, né, Fernando? Com relação à coleta seletiva. Me diz uma coisa, dentro dessa tua experiência, qual é o fator hoje limitante, né, para que as pessoas não adotem a coleta seletiva? Essa é uma pergunta muito boa e eu assim tenho trabalhado muito nessa direção. A primeira coisa, para existir um programa de coleta seletiva numa cidade, num município, é você ter mercado para aquele material. Por favor, não façam triagem, não separem materiais que não tenham mercado, tá certo? Por exemplo, em Brasília o vidro não tem mercado, certo? Porque ele é muito caro para transporte, etc. Então, você começa de fora para dentro. Ou seja, você estuda primeiro o mercado para depois conhecer os resíduos que cada rota de coleta de cada bairro geram, e aí você faz a composição dos resíduos e faz coleta seletiva apenas nos bairros que tenham materiais que possam atender à demanda de mercado. Só isso, certo? Se não for assim, não vai dar certo. Se for diferente, o prefeito quer fazer coleta seletiva, aonde? Não, no município todo. Isso é uma piada, bicho. Isso eu começo a rir quando ele diz isso, certo? Não tem chance, não existe essa possibilidade. A possibilidade primeiro faz o estudo do mercado, eu preciso de PET, pronto. Onde é que tem PET? Tem no bairro XYZ, nas coletas WWVU. Então, eu vou lá naquelas coletas que tem muito PET, faço uma coleta seletiva de PET, certo?
e aí sim eu posso atender o mercado de uma forma eficiente. Isso é mais ou menos o seguinte: num aterro sanitário, eu quero fazer exploração de biogás. E os caminhões que chegam da rua para entrar no aterro, eles chegam muitas vezes cheios de entulho da construção. Onde é que o entulho da construção, certo, vai gerar biogás? Ou chega junto com a areia e vai gerar... Por que você não coloca alguns materiais, alguns caminhões de coleta em determinadas áreas do aterro, que são mais promissoras de matéria orgânica, de maior geração de biogás, e outras que não são, noutra área do aterro? Por que você não separa? Porque você não conhece o lixo que chega nos caminhões. E ao não conhecer o lixo que chega nos caminhões, você termina estragando tudo. Porque você mistura pedra com matéria orgânica e não gera gás nenhum que preste. Excelente, excelente. Aqui, aí, eu para provocar ainda, eu coloquei, né, isso aí eu perguntei no município. Aí perguntei aqui se na residência, né, as pessoas que nos assistem fazem separação de resíduo. Eu não coloquei nem coleta seletiva, fazem separação de resíduo. Então aqui o pessoal disse que 69%, né, diz que sim, que faz separação de resíduo. Agora, quando eu pergunto o vizinho, tá? O vizinho, ele diz que 76%, né, do vizinho não faz. Então alguém está aqui, dentro desse ambiente aqui virtual, que é vizinho, né? Então, a gente não está tendo aqui uma resposta fidedigna, né? São as visões de cada um, né? A maioria das pessoas não fazem separação em casa, não fazem. Pelo menos aqui no Nordeste não fazem, certo? No Norte, Nordeste, acho difícil. De todo jeito, depende do grau de educação, depende do grau de comprometimento com o social, com o ambiental, etc. E falta estímulo para separar. O primeiro não estímulo é que o caminhão passe e junta tudo. Então, isso é um desestímulo total, né? Mas existe partes da cidade. Por exemplo, aqui em Recife, a gente tem bairros que tem programas bem legais de coleta seletiva, que o caminhão de coleta seletiva passa em horário determinado. A prefeitura mesmo, coleta seletiva pública, só tem um caminhão por bairro. Repare que um caminhão por bairro não é nem, né, muito, vamos dizer, animador, certo? Mas é um começo, é educativo, entendeu? Mas existe muita organização de catadores, muita cooperativa que tem seus próprios caminhões e que fazem coleta nas casas, nos condomínios, e conseguem tirar proveito das pessoas separando os resíduos. Então, para essas pessoas privilegiadas que podem separar seus resíduos porque tem uma associação, uma cooperativa que passa sistematicamente para apanhar, isso é um privilégio nesse país, tá certo? Não é a maioria, é uma minoria, mas que é um começo, Salomão. A gente só começa pelo começo, né? Exato, exato. Eu acho que temos que iniciar, né? Temos que dar o primeiro passo. Aqui nós temos aqui uma pergunta da Elaine Cunha. Elaine, seja bem-vinda. Ela primeiramente dá boa noite aqui a todos. Ela faz carbonização zero. Não é utopia? Eu acho também. A Alemanha talvez seja o país do mundo que esteja mais avançado na nulidade assim, das emissões de gás carbônico. Mas isso é uma meta. Você tem que ter suas metas. Eu quero me formar em 5 anos. Eu quero ser doutor em
mais 4. Então, são metas na vida, certo? Se você não tiver metas ambiciosas, você sempre vai ser uma pessoa mediana. Então, a gente tem que ter um pouco mais de ambições para conseguir patamares mais altos de resultados. Então, a vida nos ensina isso, que a gente precisa ter ambições. Ao buscar emissões de gás carbônico ou de CO2 zero, a gente vai conseguir um valor menor do que a gente tem hoje. A gente vai conseguir, sei lá, reduzir a 10%, a 15%. Reduzir a zero é uma meta. O que a gente conseguir nessa direção da meta vai ser muito bom. Por exemplo, eu quero ser rico, eu quero ganhar 1 milhão, certo? Mas se eu não ganhar 1 milhão, ganhar 500 mil, eu já estou feliz. Se eu ganhar 100 mil, eu também estou. Mas se eu não tiver meta de 1 milhão, se tiver uma meta, se eu ganhar um salário mínimo, tá bom para mim, minha meta sempre vai ser muito pequena, entendeu? É por aí que essas metas existem. E é assim, incentivada dessa forma pela ONU, certo? Pelo IPCC, que é a Comissão, vamos dizer, de Mudanças Climáticas, né? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, sempre coloca tudo como meta. E a meta a gente busca. Se a gente vai conseguir ou não, é um sonho. A gente está buscando ela. Eu quero ganhar 1 milhão, viu, Salomão? Todos nós, né? É o sonho. Ser milionário. Pois aqui tem uma pergunta do Machado, tá? Ele pergunta, gostaria de saber como o professor se posiciona quanto à geração de energia a partir, né, dos resíduos sólidos. Veja, eu participei desse projeto do BNDES. Foi um financiamento bem bom, rapaz. Foi um projeto de 5 milhões e um quebrado, que pagou consultoria para 64 consultores nacionais e internacionais, né? Veio gente do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa inteira para cá. E nós fizemos muitos fóruns sobre tecnologias para aproveitamento dos materiais e aproveitamento energético. Uma primeira coisa que a gente definiu que era tecnologia sustentável ou tecnologias apropriadas, certo? Que eram coisas diferentes, são coisas diferentes, mas só para pontuar, as apropriadas são aquelas tecnologias que respeitam a economia local, o meio ambiente local, o aspecto sociocultural local e, portanto, a tecnologia é apropriada àquele local quando ela não infringe nenhuma das regras. Por exemplo, eu colocar um incinerador na ilha de Fernando Noronha é realmente uma coisa quase que imoral, tá certo? Porque não tem cabimento nem social, nem econômico, nem ambiental, tá certo? Mas você colocar um incinerador numa cidade industrial do interior de São Paulo, que só tem a poluição de indústria, é mais do que normal, tá certo? Então, as tecnologias de incineração, por exemplo, que é a mais contestada, ela é ruim quando ela tira emprego e renda de pessoas que vivem da reciclagem, que vivem da separação dos resíduos. Mas eu não sei se ele sabe, Machado, se ele sabe, mas o incinerador, por incrível que pareça, é a tecnologia que menos emite gases de efeito estufa. E por quê? Porque os incineradores modernos são projetados e construídos com uma legislação muito severa, com lavagem de gases e nanofiltração de impurezas das emissões,
e eles são realmente muito mais eficientes em reduzir emissões do que um aterro sanitário, que tem uma camada de cobertura de faz de conta, tem uma área gigantesca e fica emitindo milhões e milhões de toneladas de CO2 a cada segundo da vida de um aterro sanitário que dura 30 anos. Então, muitas vezes a gente cria tabus e culturas que não correspondem à verdade dos fatos, tá certo? No passado, os incineradores não tinham nada disso. Eram verdadeiras sucatas que a Alemanha e outros países, a Suíça, queriam vender para o Brasil. Em Belém do Pará, certo? Antes de construírem um aterro sanitário, compraram um incinerador da Inglaterra, certo? Para você ter ideia, esse incinerador nunca funcionou, porque ele não tinha sustentabilidade econômica para funcionar, tá certo? Então, as sucatas de incineração, elas praticamente não existem mais. Os novos fornos, os novos incineradores e os novos filtros, eles têm um cuidado ambiental muito maior do que os aterros sanitários brasileiros. Ok, Jucá, excelente. Aqui o pessoal, Jucá, tem parabenizado você, né, pela palestra, né, pelo trabalho que tem feito. E aqui nós temos mais uma pergunta da Isabela, a Isabela Maria. Ela coloca: qual o maior desafio e como poderíamos fazer para a redução dos resíduos aqui no Brasil? Olha, esse é o somatório. Teve um slide que eu mostrei, né, que eram os desafios do setor, né? O que você está me pedindo é uma síntese dos desafios do setor, que eu listei ali uns 10 ou 12, certo? Mas o principal, certo? Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado quando forem trabalhar com lixo. Eu acho que a palavra lixo demonstra um pouco de desprezo. E as pessoas são incapazes de pesquisar com profundidade os resíduos, certo? Não sabem suas propriedades, não sabem seus valores, não sabem seu mercado. As pessoas, em geral, não sabem quase nada sobre o pobre dos resíduos, certo? E aí, realmente, ele continua sendo super desvalorizado, certo? Na prática, a gente conhece muitas empresas que são riquíssimas, mas riquíssimas mesmo. Muitos empresários, aqueles empresários que eu falei aqui das grandes unidades de tratamento de resíduos de Pernambuco, são empresários que são riquíssimos, certo? E riquíssimos às custas de uma boa gestão dos resíduos. E o que esses empresários fizeram? Tiveram respeito ao conhecimento gerado para os resíduos, para o tratamento dos resíduos. E para isso é preciso valorizar o conhecimento, começando pelos recursos humanos qualificados. Segundo, dotar as empresas e as grandes centrais de tratamento de laboratórios, de pesquisa, de pessoas que se comprometam a estudar com profundidade cada assunto que diz respeito aos resíduos, como é feito na Europa e nos Estados Unidos normalmente, principalmente na Europa. E terceiro, compreender o que o mercado quer, o que as pessoas estão comprando, o que vale a pena, o que dá dinheiro, certo? E não aquilo que eu desejo. Eu adoro compostagem. Porra, cara, tu adora, tu vai consumir o composto todo? Tu é doida. Não existe isso. O que existe é você descobrir o que o mercado precisa, o que o mercado está ávido. Eu não entendo como é que uma pessoa, quando abre uma fábrica de calça jeans, a pessoa faz um estudo de mercado. E a pessoa, quando vai fazer uma unidade de geração de energia a partir dos resíduos, não precisa fazer. Ou uma unidade de compostagem, não precisa fazer estudo de mercado. Que de respeito é esse, cara? Você é doido, é? Você vai botar uma sorveteria na esquina, você faz um estudo de mercado.
Agora, uma unidade gigantesca de tratamento de resíduos, você não faz estudo de mercado. Que é isso, cara? A gente está vivendo em que século? Então, realmente é um vexame. Eu morro de vergonha dessas coisas, não gosto nem de falar, certo? É por isso que não dá certo. E o desafio é esse. Ok. Aqui nós temos outra pergunta da Encarnita Martins. Ela coloca aqui que os municípios paulistas estão enviando resíduos sólidos, né, para aterros particulares, para se livrarem do problema. Aí ela coloca: aterro é só para rejeitos? É uma boa pergunta, muito boa. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, aterros é só para rejeitos. Isso é uma outra utopia, né? Isso é uma outra meta que a gente tem, principalmente no Brasil, né? Essa meta a Alemanha já atingiu, viu? Só para voltar para aquela pergunta anterior. A meta de só colocar rejeitos em aterro, a Alemanha deu um show de bola e já conseguiu há algum tempo. Há algum tempo, tá? O Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz que só deve ir para aterros sanitários os rejeitos, que é aquele material que não tem mercado, nem como material reciclável, nem como energia, tá? E no Brasil não acontece isso. E as pessoas alegam que, como não tem mercado para energia dos resíduos e como não tem mercado para todos esses materiais, tem para o PET, mas não tem para o papel, tem para o papelão, mas não tem para o plástico filme. Então vai mandando tudo para o aterro. Então, muitas vezes, o que é rejeito, por exemplo, eu citei antes a história de Brasília, né? Que Brasília considerou oficialmente, Distrito Federal, considerou oficialmente vidro rejeito. E para nós aqui é uma coisa extraordinária, né? A gente tem fábrica de vidro aqui, né? Uhum. Então seria inadmissível. Essa confusão foi tão grande que o pessoal da OIS Illinois de São Paulo foi bater em Brasília para negociar um SLU do Distrito Federal para desconsiderarem o vidro rejeito. E aí entrou numa outra classificação de material não reciclável, mas um material que não podia ser também considerado rejeito e ir para aterro sanitário, entendeu? Então, essa é uma meta que a gente está longe de conseguir. Só para entender melhor isso, a tecnologia está bem pertinho dessas coisas todas que a gente está falando, gente. E essa conexão com a tecnologia, do lixo com a tecnologia, é uma coisa fundamental. Eu trabalhei no campo operando um aterro da Muribeca, que é um aterro velho. E a gente usava garrafa PET, a gente pegava a tampinha, fechava bem ela e usava ela como dreno de lixiviado, do chorume, porque a pedra era muito cara. E as garrafas PET já chegavam lá, sobrando para mim. A gente fazia as valas, enchia de garrafa PET, cobria de plástico, de palha de coqueiro, cobria, e botava solo em cima, certo? E ali por baixo andava o lixiviado a toda velocidade. Era um dreno, em vez de ser um dreno de pedra, era um dreno de garrafa PET. Isso tem 20 anos, por aí, tá? A garrafa PET tinha mercado zero, certo? Mercado zero. Ninguém queria saber de garrafa PET. Mandava tudo para o aterro. Aí, eu tive a sorte depois de trabalhar no CETENE. Eu fui diretor do CETENE naquela época do governo Sérgio Rezende, era ministro, era Eduardo Campos, no começo, depois foi Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia. E nós criamos uma unidade de nanotecnologia. Essa unidade de nanotecnologia pegava as fibras têxteis
misturavam com fibras plásticas e faziam um material que era impermeável à água e permeável ao ar. Então, nós começamos a fabricar roupas, capas, casacos, que eram completamente ventilados, porque a molécula de água era maior do que a molécula de ar e permitia a passagem do ar, mas não permitia a passagem da água. E a partir deste momento, o plástico que mais se adaptou a essa mistura de fibra têxtil com fibra plástica foi o PET. Daí surgiu uma fábrica de lona, uma fábrica de capas, uma fábrica de roupas que eram impermeáveis à água e completamente permeável ao ar, que eu andava livremente com ela sem nenhum problema. E se eu quisesse, abria o bolso e colocava um copo d'água dentro do bolso e a água não vazava, certo? Mas a ventilação era perfeita. A partir desse instante, houve um desenvolvimento industrial, a partir da nanotecnologia, que permitiu o uso do PET numa escala industrial. E aí passou o PET de R$80 a tonelada para R$800 a tonelada, hoje está em R$1.500, R$2.000 a tonelada, graças ao desenvolvimento tecnológico e à atuação da nanotecnologia e de você dotar uma região de laboratórios de nanotecnologia que permite você fazer misturas desse nível, certo? E aí possibilita novos materiais existirem. A ciência sempre fazendo a diferença, né, Fernando? Resolvendo um problema e criando um mercado, né? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Aqui nós temos... esse centro, o CETENI, que foi criado praticamente um pouquinho depois do INSA. Do INSA. Ele atuava em nanotecnologia e em biotecnologia, pense. Exatamente. São as ciências portadoras do futuro. Exato. Eu conheço o CETENI é uma instituição bastante inovadora nesse campo aí, né? Enfim. Pois, Salomão, eu botei pedra sobre pedra ali, viu? Nós criamos ali do terreno limpo, batemos estaca e deixamos do jeito que está. Eu já fui no CETENI, inclusive eu fui até conselheiro, né? Conselho lá, né? Hoje eu faço parte do conselho lá. Hoje eu faço parte do conselho do ITEP, né, que eu fui presidente, faço parte do conselho do CETENI, que eu fui diretor, e estou na FACEP. Então, uma alegria muito, muito grande estar nessas áreas tecnológicas há tanto tempo, né? Muito bom lá. Enfim, aqui nós temos uma pergunta da Lavínia Bom Sucesso. Ela pergunta aqui, Juca, para que você faça alguns comentários com relação à destinação, né, que é feito, né, de resíduos, né, hospitalares, né, e químicos, né, principalmente nesses pequenos municípios. Você colocou aí que a gente tem 5.570 municípios, né? Então, a grande maioria são municípios, né, pequenos. Né? Qual é o desafio desses municípios, por exemplo, para tratar resíduos hospitalares? Olha, isso é uma pergunta muito boa também, né? Antigamente, a legislação era mais flexível em relação a resíduo hospitalar, porque nos resíduos sólidos urbanos tem tanto micro-organismo que o pouco que tem nos resíduos hospitalares teria um problema menor. Então, a gente tem que separar os resíduos do serviço de saúde em vários tipos. Você tem o resíduo químico, tem os resíduos radioativos, tem o resíduo das cirurgias, que são praticamente pedaços de pele humana, carne humana. Então, são vários. Tem um resíduo da lanchonete, que é resíduo comum, tem um resíduo do restaurante, tem resíduo de todo tipo. Então, a primeira grande façanha dos hospitais, dos serviços de saúde,
tanto animal como humano, animal, digo, vamos dizer, os serviços na área rural, né, a gente tem muito serviço veterinário, né? E tem muitas unidades de tratamento de boi, de cavalo, Então, na prática, são todos considerados resíduos dos serviços de saúde, seja animal, seja humano, né? A primeira grande coisa que foi feita foi a separação na fonte. Então, um hospital ou qualquer serviço de saúde, ele tem que separar seus resíduos. Não pode misturar lanchonete com resíduo da cirurgia, certo? Nem resto de sangue, nem nada desse tipo, certo? Então, tudo radioativo vai para um canto, químico vai para outro. Então, resíduo radioativo tem um tratamento especificado por lei, rapaz. Você não pode jogar nem sequer como resíduo industrial. Resíduo radioativo tem uma legislação própria. Então, cada resíduo da saúde, chapa de raio-x, certo? Ou de tratamento de câncer com radioterapia, certo? Não tem como você misturar com outros resíduos. Então, a separação é o primeiro momento. O segundo momento, depois de separado, você vai destinar aqueles resíduos para onde cabe pela legislação, tá certo? De tal forma que sobre o menos possível para resíduo industrial, que é muito caro. Para você ter ideia, hoje o custo do tratamento do resíduo industrial está da ordem de 250 a 550 reais por tonelada, tá certo? Enquanto que os resíduos sólidos urbanos está da ordem aí de 60 a 70 reais por tonelada. Então, ninguém é doido de tratar uma coisa como outra, tá certo? E havia, sim, uns hospitais que não separavam adequadamente. E esses hospitais tiveram um grande prejuízo. Agora, aqui em Pernambuco tem aquele Centro Regional de Ciências Nucleares que eles recebem os resíduos radioativos dos hospitais. E eles têm um tratamento que eles colocam em tambores e mandam para o Rio de Janeiro, certo? E esse serviço ainda é muito mais caro. Mas, em compensação, os resíduos radioativos são muito menores em quantidade e em peso, tá certo? Eles, inclusive, têm uma técnica de inertização desses resíduos radioativos, certo? Então, esse é um assunto muito amplo, entendeu, Salomão? Não dá para a gente tentar fechar a questão aqui, porque é amplo em termos de preço. Talvez seja o mais caro que a gente tenha para tratar, certo? E também a regra é a mesma. Ou você conhece, ou você está perdido, certo? Aqui em Pernambuco, tiveram várias empresas, né, que fizeram tratamento de resíduo hospitalar através de incineração, né? Mas o resíduo radioativo, por exemplo, não pode ir para incineração, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Então, cada macaco no seu galho, como a gente diz. Tem que separar tudo, tem que conhecer tudo. E é por isso que falta tanto recurso humano, falta gente para trabalhar, falta gente que leia, que estude, que analise, que faça ensaio, que vá para um laboratório, que compreenda cada material desse. Exato. Aqui tem duas perguntas, né? Uma é a do Francis Ney e do Antônio Monteiro, né? Eles colocaram aqui que como implementar, né, uma coleta seletiva nesses municípios aqui. Um colocou de 15 mil habitantes, outro colocou de 4 mil habitantes, né? Aonde você coloca, Juca, aqui, para fazer a coleta seletiva, você primeiro tem que conhecer, né, o que é que você quer explorar comercialmente, para você criar o mercado, ver qual é o mercado, né, que se adequa àquela coleta. Aí você imagina, aí, vamos lá para o nosso semiárido brasileiro, 1.262 municípios.
né? Quando a gente vê a estratificação, a gente tem aí 45% desses municípios com população, né, total, né, urbana e rural, de até 10 mil habitantes. Como é que a gente Vamos faz lá. nisso? A questão dos municípios muito pequenos, quando as distâncias permitem, é fazer consórcio. Então, os resíduos, o tratamento dos resíduos, ele cai linearmente com a quantidade. Então, se você tem uma quantidade maior, você paga menos pelo tratamento. Se você tem uma quantidade muito pequena, você paga muito caro pelo tratamento. Então, não tem sentido um município muito pequeno se isolar. Mas vamos supor que ele seja, de fato, muito isolado geograficamente. Ele está, vamos chamar assim, bem distante dos demais, e que não é possível fazer um consórcio entre eles. Essa hipótese é muito ruim, mas ainda assim é possível. Por exemplo, normalmente os municípios do interior têm uma quantidade maior de matéria orgânica do que os municípios das capitais. E aí, nesse sentido, no interior também sempre tem um bom mercado para composto orgânico. O composto estabilizado que você usa na própria agricultura, certo? Ou, no mínimo, para a recomposição do solo, muitas vezes castigado por processos de lixiviação, por processos de falta de matéria orgânica no próprio solo. Então, você dotar o solo de matéria orgânica estabilizada, certo? Isso é uma coisa muito positiva para a reconstituição até de umidade. O solo passa a ser mais promissor quanto à sua retenção, sua capacidade de retenção de umidade. A gente tem trabalhado muito com mistura solo composto orgânico estabilizado. E a capacidade de retenção de água dessa mistura, ela é muito promissora, muito promissora. Isso é uma coisa muito boa. Eu estou usando esse solo para cobertura de aterros sanitários, é uma coisa fantástica, certo? Porque ele retém mais água ali e evita que o gás escape, porque se ele está cheio d'água, o gás tem dificuldade em sair do aterro. Então, isso é uma coisa que a gente, bicho, a gente teve aí umas sortes aí de umas pesquisas bem legais. Bom, mas, em resumo, eu não vejo... Por exemplo, aqui tem uma cidade que ela é típica do mercado promissor de doce Pesqueira. Pesqueira é uma cidade do interior de Pernambuco, muito conhecida por suas famosas fábricas de deliciosos doces, certo? Ora, eu tenho ali já um setor do comércio, da atividade, certo? Então, explorar o vidro que você vai colocar o doce, a lata que você... Veja, às vezes você vai identificando no mercado local que o fabricante do doce, ele usa matéria-prima de embalagem de outros locais que poderiam tentar utilizar de lá mesmo. Mas isso é muito da escala. 10 mil habitantes, tu sabes que é quase uma volta às origens, porque lá na história dos resíduos não existia aterro, não existia nada, né? O que existia eram as pessoas cavando valas e aterrando lixo. Cada um fazia isso todo dia. E isso tornava o terreno mais úmido, tornava o terreno mais orgânico, tornava o terreno mais promissor para a agricultura, certo? Que é praticamente isso que a gente está falando, certo? Quando o município, a cidade é muito pequena, não tem escapatória a não ser voltar para as origens. É muito improvável que uma quantidade pequena de resíduos tenha sucesso, algum tipo de aproveitamento de materiais, porque a quantidade é muito pouca. O custo de transporte
é muito alto em relação ao mercado daquele material. Por exemplo, de Caruaru para cá, que são 180 quilômetros, um caminhão que carrega 6 toneladas de plástico, certo? Custa só de frete R$ 500. Cara, 6 toneladas de plástico. Veja, se for plástico PET, ainda vale. Mas se for plástico filme, você está perdido, bicho. Entendeu? Pelo frete. O frete é muito caro. Então, é muito difícil. Não dá para ter uma resposta única. Uhum. O ideal sempre para município pequeno é se consorciar com outros. E as soluções de um serem trabalhadas em conjunto com os demais para aumentar o volume de resíduos e, com isso, baratear o custo do tratamento. Essa é a regra. O resto é cada caso um caso. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Aqui tem uma pergunta aqui do Gildésio Maia. Ele pergunta se existe políticas públicas para o incentivo à iniciativa privada a entrar no ramo de reciclagem. Rapaz, e se tem algum caso exitoso aqui no Nordeste? Vou fazer uma coisa. Nesse momento, a empresa a Fox Ambiental, que é a empresa que toma conta do aterro de João Pessoa e do aterro de Recife, a CTR Candeias, certo? O nome da empresa que é dona da Fox chama Horizon, com O, Horizon. Pode botar na internet Horizon. A Horizon está investindo 60 milhões, veja, ela está investindo 60 milhões numa unidade de triagem para 2.000 toneladas dia. Eles hoje operam aqui em Recife um aterro de 6.000 toneladas dia. Eles querem pegar 1/3, 2.000 toneladas dia, certo? E separar para comercializar o material reciclado, certo? Então, isso é um investimento totalmente privado. Essa empresa é uma sociedade anônima. Ela abriu o capital dela, existe investimento na bolsa da Horizon, certo? E é uma coisa que está se multiplicando. No Brasil inteiro, várias empresas privadas estão abrindo seu próprio negócio na área de reciclagem. Do ponto de vista de política pública, não é comum o governo colocar recursos a fundo perdido. Existe financiamento da Caixa com juros baixíssimos ou da FINEP com juros baixíssimos para você aplicar tecnologias na área de tratamento de resíduos. Tá? A Caixa, inclusive, para uma coisa do tamanho de cidades, estados. A Caixa bota realmente bastante dinheiro nisso, mas tudo com retorno. Não é fundo perdido. Fundo perdido é a maneira de... O áudio está fechado, Fernando. Recursos sem retorno financeiro. Aí, esse não existe em termos de política pública. O que existe são iniciativas privadas, muito bem apoiadas pelos sócios e pelo mercado e pela bolsa, e existe também empréstimos com retorno a juros subsidiados para encontrar soluções. E, nesse sentido, as empresas privadas ganham com o mercado de carbono, com a redução de emissões, com o aproveitamento de energia elétrica. Um simples galpão de reciclagem, você reduz emissões, que você está reaproveitando materiais e não fazendo a exploração de novos materiais.
Isso te dá, em tonelada de carbono, certo? Aquele valor que eu mostrei no começo da apresentação. O mercado internacional de carbono está da ordem de $27 por tonelada. Então, tu multiplica aí alguns milhares de centenas de toneladas de CO2, multiplica por $27, é o que tu podes obter no mercado de redução de emissões com essas unidades de reciclagem. Ok, a gente já está caminhando aqui para o final, Fernando. Eu queria dar um aviso. O limite era 9 horas. Eu realmente acho que já chegamos nele, né? Exato. Só vou dar um recado aqui, a gente já passa para o encerramento. Eu queria convidar os nossos colegas para o nosso evento, né, no dia 17, tá, às 15 horas. Iremos tratar sobre gestão e governança da água. Então, eu já coloquei aí no chat aí, o endereço para que vocês possam fazer as inscrições. Meu querido, eu queria agradecer demais a tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Foi extremamente agradável, tá? Essas 2 horas passou assim, né? Um assunto aqui que interessa muitas pessoas, um assunto que está muito em pauta, né? A questão da reciclagem, a questão, né, do uso racional. A gente tem feito um debate muito sério a respeito disso, principalmente sobre o reuso de água, Fernando. Então a gente tem pautado isso aqui, tem trazido experiência de outros países, como Espanha, Israel, a respeito do tema. Então eu queria agradecer a você e eu passo aí, né, a palavra para você, para que você possa fazer suas considerações finais, tá? E deixar aí seu recado aí para essa moçada aí que nos assiste. Olha, Salomão, acho que ao longo aqui da nossa fala, né, nós já passamos muitos recados. O que eu queria dizer já foi dito bastante aí para todo mundo. Queria agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês, essa oportunidade de tentar convencê-los a estudar mais profundamente esse assunto. Eu acredito que vale a pena demais, porque existe um amplo mercado e um país inteiro ainda por fazer nesse setor de resíduos. As regiões sul e sudeste já avançaram bastante, mas o norte, nordeste e centro-oeste é um vexame em termos do que se tem por fazer. Então, vamos dizer assim, acho que é uma área de muito mercado, é uma área de muitas oportunidades e acho que existe pouca gente especializada para muito trabalho a ser feito nesse país. Era isso que eu queria dizer, agradecer e até uma próxima oportunidade. Salomão, muito obrigado e até outro dia. Eu que agradeço, Fernando. Foi excelente, tá? Então eu queria incentivar os colegas para visitar. Eu vou colocar aqui no chat a página do grupo, né, que Fernando coordena. Lá também, na Universidade Federal do Pernambuco, existe cursos de pós-graduação no tema. Então, pessoal, estejam convidados a participar do processo seletivo também. Então, Fernando, meu querido, foi ótimo. Excelente estar contigo. E, por favor, quando estiver aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, nos avise para que nós possamos lhe apresentar o polo de inovação e um pouco do nosso trabalho, tá bom? Tá bom. Beleza, então. Um abração, sucesso. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.